Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa noite. Vamos lá, iniciando então, o que é direito constitucional? Ora, direito constitucional, eu apresentei aqui um breve quadro aqui, o que é o direito constitucional? O direito constitucional é o principal ramo do direito, composto de regras, de princípios próprios, de uma sistemática própria, que tem por objeto de estudo a Constituição, a principal norma do ordenamento jurídico. E o direito constitucional, ele, além de ter por objeto de estudo a Constituição, dentro da Constituição, o que você encontra na Constituição? Você encontra normas que regem as relações das pessoas, as relações entre as pessoas e o Estado, e normas de estruturação dentro do Estado. Então, o direito constitucional é o principal ramo do direito, né? Porque ele trata das principais matérias, né? Ou seja, ele estabelece os direitos mínimos, ele estabelece as regras de relacionamentos e ele também estabelece as regras da relação entre o Estado e o cidadão. Vamos então aos elementos dessa definição que eu falei, né? Por que ele é o principal ramo do direito? Porque ele tem objeto de estudo, tem por objeto de estudo a principal norma. Como assim? O nosso ordenamento jurídico, se você for pensar no mundo jurídico, no sistema jurídico, né, é um complexo de leis, é um complexo de atos normativos, de normas, são várias leis, várias espécies normativas. E o direito constitucional, ele tem por objeto de estudo a principal norma. E se ele tem por objeto de estudo a principal norma, ele vem a ser o principal ramo do direito. Se você for pegar o sistema jurídico brasileiro, o sistema de normas do direito brasileiro, ele é em forma, né, segundo Hans Kelsen, né, ele é em forma de pirâmide. Como assim ele é em forma de pirâmide? No ápice da pirâmide está a Constituição e na parte de baixo da pirâmide estão as demais normas, tá? Então, a principal norma vem a ser a Constituição, tá bom? Eu falando aqui de como sendo a principal norma a Constituição, eu estou dizendo então que a norma, que a Constituição é a norma principal, ou seja, ela é a norma suprema. Vem daí então o princípio da supremacia da Constituição. A Constituição está acima de todas as outras normas do ordenamento jurídico brasileiro. E todas as outras normas, elas precisam ser estudadas segundo o que diz a Constituição. Todas as demais normas, se você for pegar o Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Eleitoral, se você pegar qualquer lei no país, ela precisa estar de acordo com a Constituição, ela precisa estar em conformidade com a Constituição, senão ela pode ser submetida a um processo de controle de constitucionalidade e simplesmente ser extirpada do mundo jurídico, tá? Então, por conta disso, o direito constitucional, como ele se ocupa da principal norma do direito, e como todas as demais normas que orbitam no sistema jurídico devem obediência à Constituição, o direito constitucional vem a ser o principal ramo. E também falando, aproveitando, toda vez que você for estudar para uma prova, fazer um concurso, né? Se você quer trabalhar para o Estado, você tem que saber a base é o direito constitucional, porque tudo flui a partir do direito constitucional. Você quer saber uma regra de eleição, onde você vai procurar? Primeiramente, você vai procurar na Constituição. Então, principal ramo do direito, falando dentro aqui dos elementos da definição, é o principal ramo do direito. Por quê? Porque ele tem por objeto de estudo a norma suprema, vindo daí o princípio da supremacia da Constituição, ou seja, todas as demais espécies normativas, não importa o nome que se dê essa espécie, se ela é lei, se ela é uma medida provisória, se ela é um decreto, se ela é uma resolução, se ela é uma instrução, não sei qual é o nome da espécie normativa, ela precisa obedecer à Constituição, tá bom? Principal ramo do direito, supremacia da Constituição. O que significa a palavra Constituição? O que significa a palavra Constituição? O termo Constituição. Por que a Constituição é chamada de Constituição?
Ora, a Constituição ela é chamada de Constituição justamente pelo fato de que Constituição significa constituir, criar, dar vida a alguma coisa. E a Constituição ela constitui, ela cria, ela dá vida a alguma coisa. Sim, a Constituição ela cria, ela constitui, ela dá vida, mas ela faz o quê? Sobre o que ela cria, ela constitui, ela dá vida? Ela cria os principais direitos nossos, os nossos principais direitos, aqueles direitos fundamentais que não nos podem ser retirados de forma alguma, estão previstos aonde? Estão previstos na Constituição. Então ela criou, ela constituiu, ela deu vida aos nossos principais direitos. Por isso que o nome é Constituição. E além dela constituir, dar vida aos principais direitos, ela também faz o quê? Ela cria, ela constitui o Estado brasileiro, o país, um país de fato e formalmente ele inicia após a Constituição. Né? Toda vez que o Brasil trocou de Constituição, ele iniciou de novo, ele nasceu novamente, tá bom? Então, por isso que ela constitui, ela dá vida tanto ao país, à estrutura desse país, aos órgãos existentes nesse país, aos poderes existentes nesse país, como também ela dá vida aos principais direitos das pessoas. Maravilha? Olha só, elementos dentro da definição. O direito constitucional ela estuda a Constituição, tem por objeto de estudo a Constituição, né? E dentro da Constituição, as normas que estão dentro da Constituição, elas são normas que tratam de relações interpessoais, ou seja, a nossa relação, embora seja uma relação virtual, ela é uma relação pautada no respeito, na observância, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a Constituição ela estabelece regras mínimas que precisam ser observadas nas relações entre as pessoas. Tá? Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, o respeito à honra, à imagem, à dignidade das pessoas. Isso é uma norma que vem, é um dever que vem da Constituição. Se é um dever meu, é um direito de vocês. Tá? Então, isso a Constituição está estabelecendo normas que regem relações entre pessoas. Quando a Constituição estabelece normas que regem relações entre as pessoas, ela está estabelecendo uma norma com eficácia horizontal. Aí vem a pergunta, né? Fale sobre a eficácia horizontal das normas constitucionais. Justamente é isso. As normas constitucionais se aplicam nas relações entre pessoas. Mas também a Constituição estabelece o quê? Normas que tratam da relação do Estado com a pessoa. O Estado é superior a nós, né? Então, essa relação não é, a minha relação com o Estado não é mais horizontal, não é mais em igualdade, é uma relação vertical. Por quê? Porque o Estado está lá em cima e a pessoa está aqui mais abaixo. Tá? Existe uma superioridade do Estado, do interesse público, né? Por conta disso, essa relação é chamada de vertical. Relação entre o Estado e as pessoas, relação vertical. Então, a Constituição estabelece normas das relações interpessoais, das relações do Estado com a pessoa, também chamada de fale da eficácia vertical das normas constitucionais ou dos direitos fundamentais, ou seja, o Estado estabelecendo normas para tratar da sua relação com o cidadão. Como assim um exemplo? Princípio da legalidade, que a gente vai ver mais à frente. O princípio da legalidade diz que o quê? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso é uma norma para reger a minha relação com o Estado. O Estado pode me exigir coisas, mas precisa de lei para que cobre de mim essa exigência, tá bom? Outra coisa, outro elemento da definição, normas de organização do Estado. A Constituição ela traz normas de organização do Estado. Como assim? Então, além de estabelecer direitos, regras entre as relações e tudo mais, ela organiza o Estado. Como que ela organiza o Estado? Ora, se você abrir o artigo 1º da Constituição, já está escrito: a República Federativa do Brasil constitui-se de um Estado democrático de direito. Veja então, o Constituinte, já a primeira oportunidade, ele já fez o quê? Ele estabeleceu uma norma de estruturação do Estado. Ele diz que nós vivemos sob uma república, a nossa forma de governo é republicana, ou seja, o governador, aquelas pessoas que nós elegemos para nos representar,
eles tratam da coisa não como se fosse dele, eles tratam da coisa pública, ou seja, da res pública, a administração, o cara tem que ter responsabilidade, o cara não pode agir na administração do governo, do legislativo, como se fosse a casa dele, não, ele está administrando a casa de todos, os bens do povo. Então, aqui a Constituição já está estabelecendo uma norma de organização do Estado. Então você vê 3 tipos de normas na Constituição. Normas que estabelecem direitos, né? Normas que regem as relações entre as pessoas, né? E normas que estabelecem a relação das pessoas com o Estado, e também normas que estruturam o Estado. Tá bom? Maravilha? Momentinho aqui que eu refazer o quadro. Retomando então, relação... Desculpe. Origem do direito constitucional. Então, origem do direito constitucional. O direito constitucional, como eu falei, que ele tem por objeto de estudo a Constituição, ele se origina das Constituições. Passou-se a falar em direito constitucional após o surgimento das primeiras Constituições. Quais foram as primeiras Constituições? Constituição dos Estados Unidos de 1787 e Constituição Francesa de 1791. Primeiras Constituições modernas, né? Porque nós vamos ver mais para frente que a primeira Constituição escrita que se tem história é a Magna Carta de 1215, lá da Inglaterra, do rei João Sem Terra. Mas aqui o direito constitucional ele tem uma origem moderna. As constituições, a partir das constituições que eu mencionei, Constituição dos Estados Unidos de 1787 e Constituição Francesa de 1791, passou-se a sentir a necessidade de uma disciplina nas faculdades de direito para estudar essa questão da organização do Estado, né? Então, assim foi que na Itália, em 1797, foi criada a primeira cadeira de direito constitucional, cujo professor foi o italiano Giuseppe di Luzio. Maravilha? Fontes do direito constitucional. Fontes do direito constitucional. Quando eu digo fonte, você tem que pensar de 2 formas. Fonte considerando da onde ele vem, da onde ele provém, da onde ele nasce, ou então você pode considerar que fonte como uma forma por onde ele se manifesta, aonde você verifica esse direito, tá? Então é o seguinte, fonte da onde ele provém. O direito constitucional ele provém das constituições. A partir do surgimento das primeiras constituições, começou a sentir-se uma necessidade de um ramo, de uma estruturação, de um estudo dessas constituições. A partir daí, então, proveio o direito constitucional, fonte de onde ele provém, então, das primeiras constituições. Agora, fonte no sentido de por onde ele se manifesta. Ele também, o direito constitucional se manifesta da Constituição, você retira direito constitucional da Constituição, você vê também o direito constitucional se manifestando na doutrina constitucional, nos doutrinadores, nos livros de direito constitucional, e você vê também o direito constitucional se manifestando nas decisões dos tribunais. Maravilha? Seguindo então, relação do direito constitucional com os demais ramos do direito. Como eu já havia falado, o direito constitucional ele é a base de tudo. Tudo se estrutura a partir da Constituição e o direito constitucional ele interpreta, né, a Constituição. Tá? Ele ajuda, ele contribui no estudo da Constituição. Então tudo se estrutura, todos os ramos do direito, eles estão ligados ao direito constitucional, à Constituição. O direito penal, ele faz o quê? Ele estuda a ciência penal, ele estuda a legislação penal, o Código Penal, por exemplo, tá bom? O direito processual, tanto processo civil como processo penal, ele estuda o processo, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Também encontra sua fonte na Constituição. O direito do trabalho também, os direitos dos trabalhadores, o direito civil, o direito previdenciário, o direito eleitoral, todos eles têm relação direta com a Constituição e, por conseguinte, com o direito constitucional. Então, todos esses ramos, você vai ver a Constituição, né, no ápice do ordenamento jurídico, e todos os demais ramos do direito e as demais normas jurídicas se relacionam. Por quê? Porque eles retiram a sua validade da Constituição. E qualquer norma de direito penal e qualquer doutrina de direito penal ela só vai estar certa se ela estiver de acordo com o que diz a Constituição e o direito constitucional. Vou dar exemplos, tá? O direito constitucional
ele tem as suas regras, ele tem lá as suas normas, mas ele tem que observar alguns requisitos mínimos. O que a Constituição diz, por exemplo, lá no artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, o princípio da anterioridade. O Constituinte diz assim, ó seu penalista, beleza, você quer criar crime, você quer prender as pessoas, condenar as pessoas, beleza. Mas primeiro tu tem que fazer uma lei dizendo que a conduta X é criminosa para depois punir a pessoa. Tu não pode, a partir da pessoa cometer uma conduta e a partir disso você criar uma lei para punir essa pessoa. Não. A lei tem que estar existente antes daquela conduta para que todos saibamos que aquilo é crime, né? Princípio da anterioridade. Princípio também, olha lá, diz o quê? A lei penal não retroagirá. Está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, tá? Salvo para beneficiar o réu. Ou seja, você cometeu um crime hoje cuja pena é 1 a 5, tá? Você está sendo processado, você não comete crime, né? Mas alguém, tá? Cometeu um crime cuja pena, no dia do crime, era 1 a 5. Depois, no curso do processo, essa pena passou a ser de 2 a 6. Isso pode aplicar para a pessoa que cometeu o crime lá na época da vigência, quando a lei dizia que era 1 a 5? Não, porque a lei penal não pode retroagir. Ela só pode retroagir se for para beneficiar, por exemplo, se diminuir a pena. Tá? Isso é uma regra de direito constitucional que precisa ser observada no direito penal. Se o direito penal não observar essa regra, a regra não vale. Simples, não vale. Tem que observar o que estabelece a Constituição. Então, ele tem relação com o direito penal, só estou dando exemplos, porque ele se relaciona com todos. Eu sempre digo o seguinte, para qualquer aluno de direito, às vezes o cara precisa fazer uma prova no estágio, né? Para participar do estágio, e imagine que lá o escritório, não sei onde você vai fazer essa prova, e diz assim, você pode trazer uma espécie normativa. Uma espécie normativa. Qual você quiser, uma lei. Uma espécie normativa. Quando eu falo espécie normativa, eu estou falando de forma genérica. Constituição, leis, decretos, medidas provisórias, resoluções, não sei o que, Código Penal, Código Civil, Constituição, não sei. Qual você vai levar? Só dá para levar uma. Você vai levar aquela que trate de maior quantidade de assunto possível, aquela que estabeleça as regras básicas para todos os outros observar. Você vai fazer o quê? Você vai levar a Constituição, porque ela traz todo, ela se relaciona com todos os demais ramos do direito. Maravilha? Então, ela se relaciona também com o processo, com o direito processual e com o processo. Como assim? Por exemplo, ela diz lá no artigo 5º, inciso, qual é o inciso que ela fala? Que diz o quê? Que a todos são garantidos aos litigantes, artigo 5º, inciso 55, lembrei. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Isso aqui é uma regra que a Constituição, que o direito constitucional fala para o processualista, para o direito processual e para a legislação processual, a galera aí do processo. Vocês querem processar as pessoas? Tranquilo, processem, mas vocês têm que dar o direito da pessoa contraditar tudo o que uma parte trouxer. O autor diz A, o réu tem o direito de contraditar o A. Princípio do contraditório. Tudo no processo judicial, aquele processo perante o juiz, e no processo administrativo. Por exemplo, processo administrativo, cassação de carteira de motorista, porque diz, né, a autoridade de trânsito que alguém estava dirigindo embriagado. Você tem direito de contraditar aquilo aí, né, de impugnar. Isso é o princípio do contraditório. O princípio do contraditório, ele é constitucional e ele se aplica. Tem que o legislador do processo civil e do processo penal, eles precisam observar essa regra. E também direito de recorrer, ampla defesa, né? Direito de contraditar e se utilizar de todos os instrumentos cabíveis no direito para provar a sua alegação. Ainda quando fala lá, se você for ver na estrutura da Constituição, quando ela fala lá, por exemplo, no artigo 103, no artigo 102, no artigo 105, no artigo 109, quando ela fala dos tribunais, ela está dizendo que tem órgãos de segunda instância. Quando ela diz que tem órgãos de segunda instância dentro do Poder Judiciário, ela está nos dizendo que, olha, nós temos direito de recorrer. Não está expresso que nós temos direito de recorrer. Mas se ela cria órgão de segunda instância é porque o Constituinte quis que a gente pudesse recorrer. Então não tem como o processualista dizer que essa matéria é recorrível. Não, a Constituição permite recorrer de tudo, tá bom? Então, regra,
relação com o direito processual. Com o direito civil, ela se relaciona com o direito civil? Sim, ela se relaciona muito com o direito civil. Quando ela fala lá, por exemplo, no 226, quando ela fala da família, quando ela fala principalmente no artigo 3º da Constituição, olha lá, constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos. Isso aqui é o nome do direito civil. Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Aqui ela está mandando um lembrete, né, para o doutrinador, o legislador lá do direito civil, diz, aqui você não tem como estabelecer diferenciações entre sexo, e diferenciações por conta de questões religiosas, por conta de questões políticas, você não pode discriminar as pessoas de forma alguma. Tá? Isso é um recado lá para o direito civil. Tá? Você não pode, direito civil, dizer que só se casa homem com mulher, né, e mulher com homem. Não, você não pode, isso é uma regra discriminatória, a Constituição não estabeleceu, tanto que hoje é permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque o Constituinte disse para o legislador do direito civil, que trata de casamento, que ele não pode estabelecer discriminação, dizer quem vai casar com quem, não pode fazer isso, tá bom? Então, outro detalhe, relação do direito civil, relação com o direito do trabalho. Tem relação com o direito do trabalho? Sim, tem uma grande relação com o direito do trabalho. Se você abrir o artigo 7º da Constituição, diz o quê? Olha lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Relação protegida contra despedida arbitrária e sem justa causa. Seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço. Mas está na Constituição, o FGTS sim está na Constituição. São os direitos mínimos que nós temos, estão na Constituição. Então você verifica toda uma relação entre a Constituição, o direito constitucional e todos os demais ramos do direito. Maravilha, galera! Nos encontramos por aqui, vamos dando sequência nessa disciplina tão encantadora aí. Belezas? Abraço, até mais!